Bom, pessoal, no último vídeo nós vimos o cálculo para esse primeiro exemplo, mas se tiver ficado alguma dúvida, vou tentar esclarecer aqui nesse vídeo para que vocês possam ver algumas etapas desse cálculo. Bom, vou repetir esse cálculo no próximo slide, está aqui o cálculo, e eu vou chamar a atenção para dois detalhes. Esse é o primeiro cálculo. Como uma grama se transformou em 10 a menos 3 quilogramas? Então, gente, para fazer essa transformação, eu usei essa regra. Quilograma para grama, eu multiplico o meu valor por 1000. Se eu tiver em grama e quero ir para quilograma, eu divido por 1000. Foi o que eu fiz. Peguei a massa de água, que era 1 grama, dividi por 1000, dá 0,001. Transformando isso em notação científica, dá 10 a menos 3. Então, foi assim que eu cheguei a 10 a menos 3 quilogramas. Outra etapa do cálculo é como que 5 vezes 10 a menos 1 se transformou em 0,5. Peguei só os números aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa de você escrever 5 dividido por 10. Quando você divide 5 por 10, dá 0,5. Então, ou você escreve 0,5 ou você escreve 5 vezes 10 a menos 1. Qualquer um dos valores aqui que você usar está certo. Depende do problema. No caso do problema, da questão, ele pedia um valor decimal e não um valor em notação científica. Então, os problemas aqui definem como você vai escrever sua resposta. Você pode representar esse valor 5 dividido por 10 ou 0,5, ou mesmo deixar 5 vezes 10 a menos 1. É a mesma coisa, tá bom? O próximo exemplo fala também, novamente aqui, de interpretação. Diz que na cidade de São Paulo, por exemplo, a qualidade do ar é considerada inadequada se o teor de monóxido de carbono atingir 15 ppm. Nessa situação, qual é o volume de monóxido existente em cada metro cúbico de ar? Gente, a interpretação aqui, tá bom? Quando fala ppm, volume, a gente vai para ml por metro cúbico. Então, identifica quem é o soluto, quem é o solvente, faz a representação aqui, soluto dividido pelo solvente, né? A gente tem aqui em cima o monóxido e embaixo o ar, o metro cúbico de ar. Ele fala 15 ppm, então você pode escrever assim, ó, 15 ml por metro cúbico. É a mesma coisa, é a representação com a unidade. Então, aqui a gente já tem a nossa resposta. 15 mililitros é o volume de gás que ele está perguntando. Qual é o volume de gás existente em cada metro cúbico de ar? 15 ml de monóxido de carbono, que está presente em cada metro cúbico do ar. É isso que está falando aqui, essa é a nossa resposta. 15 ml de monóxido de carbono, ou 0,015 litros. Como é que eu cheguei nesse litro? Saí de ml e fui para litro. Ó, dividi 15 por 1000 e aí eu tenho o valor. Então, ou você escreve 15 ml ou você escreve 0,015. E aí fica a tua resposta, tá bom? Se fosse uma questão de marcar, não teria essas duas opções, teria ou uma ou outra. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui um cálculo um pouquinho mais complexo. Então, vamos prestar atenção. A fluoretação de águas é utilizada para diminuir a incidência de cáries na população. Um dos compostos utilizados para esse fim é o fluoreto de sódio. Qual é a massa necessária em gramas de fluoreto de sódio puro para fluoretar 38 mil litros de água? 38 mil litros de água para consumo, de tal modo que a concentração de íons fluoreto seja 1 ppm. Olha, ele faz uma pergunta e coloca uma condição. Ele quer a massa do sal que você vai comprar para poder colocar nesses 38 mil litros de água. Então, nosso primeiro problema é calcular a massa desse sal que nós vamos precisar. Depois, tem que ser de uma forma que lá dentro fique 1 ppm de íons fluoreto. O sal contém o íon. Nós vamos comprar o sal porque ele contém o íon. E eu tenho que botar uma quantidade de sal de forma que o íon que vai sair desse sal tem uma concentração aí de 1 ppm. Então, nós vamos fazer dois cálculos nessa etapa. Só que antes nós vamos identificar os nossos dados, tá? Então, eu já comecei aqui usando o sal, fazendo a fórmula química do sal e calculando a sua massa molar. Por que eu fiz isso? Porque foi dada as informações, ó, o sódio e o flúor. O fluoreto de sódio
é a junção do íon sódio com o íon fluoreto. E aí você tem o fluoreto de sódio. Calculando a massa molar, é um átomo de cada, soma e você tem 42. Quando você bota esse sal dentro da água, ele sofre uma reação de dissociação. O que é isso? Ele se transforma em íons novamente, ele se separa. Ele está junto porque ele está sólido. Mas quando ele é colocado dentro da água, a água separa esses íons. Então, ele se transforma em íon novamente. E aí, cada um tem as suas massas. O sal é 42, o sódio é 23, que foi dado, e o fluoreto é 19. Então, coloquei a reação de dissociação aqui, por quê? Porque eu preciso calcular, ó, esse íon aqui, o fluoreto, ele que me interessa. Me interessa o sal, mas me interessa também o fluoreto, porque ambos aparecem no enunciado da questão. Qual a massa em gramas do sal? De forma que eu tenha um ppm de íons fluoreto. Então, são duas informações aí que a gente vai procurar. Próxima informação aqui é o ppm que foi dado. Ele deu 1 ppm, 1 miligrama por litro, só que nós queremos a massa do sal em gramas e não em miligramas. Então, nossa outra etapa aqui é transformar essa miligrama em grama. Nesse caso, você divide por 1000 e você vai ter 10 a menos 3 gramas. É uma transformaçãozinha de unidade, só na parte de cima. O litro permanece. Então, eu transformei miligrama em grama e escrevi dessa forma. Agora, a gente vai começar o cálculo dos íons e depois do sal, que é o que nos interessa. Cálculo da massa do íon. Bom, você vai partir daqui. 10 a menos 3 gramas do sal que contém o íon. Então, aqui a gente vai ter o nosso íon. 1 litro, aqui está dizendo que 1 litro de água vai ter 10 a menos 3 gramas do íon fluoreto lá dentro. E se no lugar de 1 litro fosse 38 mil litros? Ó, eu peguei os 3 zeros e botei aqui, 10 elevado a 3. Então, 38 mil litros vai ter quanto de íon fluoreto? Você faz a regrinha de 3 simples, multiplica os meios pelos extremos. Em cima você vai ter o 38 vezes 10 a menos 3, vezes 10. 38 vezes 10 elevado a 3, vezes 10 a menos 3 dividido por 1. Corta aqui, cancela o litro. Faz a operação de potenciação aqui com 10 elevado a 3 e 10 a menos 3, cancela um com o outro, porque um é positivo e o outro tem expoente negativo e são valores iguais. E aí o que sobra é 38 gramas do íon fluoreto. Bom, terminou? Não. Nós encontramos a massa do íon, agora vamos calcular a massa do sal que contém esse íon. Vamos lá. Parto da massa teórica, 42 gramas por mol, que é a minha base. Na reação diz que do sal sai o íon, então eu posso usar a relação de massa. 42 gramas do sal produz 19 gramas do íon, é isso que eu coloquei aqui, ó. E agora, qual foi a massa de íon que nós encontramos aqui no cálculo anterior mesmo? 38 gramas nós encontramos. Isso vai vir do sal, da massa do sal que nós vamos comprar. Quanto é essa massa? Eu vou chamar de X, tá? Novamente, a regrinha de 3 simples, multiplica os meios pelos extremos, 38 vezes 42 dividido por 19, e aí a gente vai encontrar 84 gramas do sal. Pessoal, esse cálculo, ele envolveu vários conceitos. Cálculo da massa molar, reação de dissociação de sais na água e transformação de unidade. Então, foram 3 itens que é de fundamental importância que vocês precisam ter em vista no primeiro ano. Íons, reação de dissociação, cálculo da massa molar da substância e transformação de unidade vai estar presente o tempo todo. Então, a gente vai usar isso o tempo todo. Então, vai surgir dúvidas em relação a isso, mas aos poucos a gente vai chegando lá, tá bom? É isso, pessoal. Então, bom estudo, bom final de semana. E qualquer dúvida, mandei a mensagem para mim, tá bom? A nossa resposta, né, já foi. Nós já vimos a concentração em massa, densidade, título e ppm. Agora, vamos exercitar. Na próxima aula, a gente vai ver o restante das unidades de concentração, tá bom?